Olá, meu nome é Augusto e no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre os transtornos emocionais na adolescência. Esse trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso de medicina do 5º período da Unicerrado, cuja professora docente da matéria é a Kênia Tassara e os discentes responsáveis sou eu, Augusto Mortosa, Fabrícia Dantas, Guilherme Dourado, João Moreira, Júlia Arraes, Letícia Borges, Pedro Augusto Cacheta e Sara Marinho. Primeiramente, então, para nós tratarmos sobre os transtornos emocionais na adolescência, a gente precisa entender a importância da adolescência. A adolescência é um período crucial para o nosso desenvolvimento e para a manutenção dos nossos hábitos sociais e emocionais. E vamos aprofundar no que seriam esses hábitos sociais e emocionais. É como se todo aquele cuidado que a gente se acostumasse a realizar consigo mesmo na adolescência, como tomar banho. Você aprende desde muito cedo e aquilo perdura por toda a sua vida. Assim são os hábitos que a gente adquire na adolescência. A forma como a gente escolhe durante a nossa fase adolescente a lidar com os nossos problemas, com os nossos conflitos, com os nossos relacionamentos, por mais que a gente não perceba, essa forma tende a durar por toda a nossa vida até a nossa fase adulta. Então, eu vou citar aqui algumas coisas que durante a adolescência a gente precisa olhar com um olhar um pouquinho mais desenvolvido, porque a maneira como você lida com isso agora vai refletir na maneira como você lida com isso por toda a sua vida. A adoção de padrão de sono saudável, ou seja, uma noite de sono bem dormida sempre, priorizando o seu sono saudável, exercícios físicos regulares, desenvolvimento de enfrentamento, a resolução de problemas e habilidades interpessoais, então, como eu disse anteriormente, a forma como você lida com os seus conflitos, com as suas brigas, com as suas emoções. E também é muito importante, durante essa fase, aprender a administrar as emoções. Porque a maneira como a gente lida com os nossos sentimentos agora, como eu disse, vai ser a maneira como a gente vai tendenciar a lidar para o restante da vida. Então é nesse momento que tudo aquilo que a gente precisa aprender sobre nós mesmos vai ter uma força maior para que no futuro possa se desenvolver no nosso dia a dia. Além de tudo isso, é muito importante também um ambiente de apoio familiar, um ambiente de apoio escolar, na comunidade em geral. Isso também é muito importante para que a nossa saúde mental e que os nossos bons hábitos se mantenham durante a vida inteira. Continuando os nossos ensinamentos sobre os transtornos emocionais na adolescência, nós vamos falar um pouco sobre saúde mental. A saúde mental nada mais é do que a saúde da mente, a saúde da cabeça, que a cabeça, como todos nós sabemos, comanda o restante do nosso corpo inteiro, por completo, todos os nossos sistemas. Então, se o seu cérebro, se a sua mente não estiver saudável, não estiver bem, isso significa que todo o seu corpo não vai estar também. No caso da saúde mental dos adolescentes, muitos fatores contribuem para essa saúde mental estar ou favorável ou desfavorável. Quanto mais um jovem, um adolescente é exposto a fatores de risco, maior é o potencial de impacto na saúde mental desse adolescente. O que seriam fatores de risco? Fatores estressores, tanto na sociedade, na comunidade, na família, quanto na escola, quanto com os responsáveis, quanto com os colegas de classe. Todas as vezes em que um jovem entra em um fator estressor que vai contribuir para o desfavorecimento da sua saúde mental, com certeza isso pode gerar uma série de transtornos. Então, entre os fatores que contribuem para esse estresse exacerbado durante esse momento da vida, nós temos o desejo de uma maior autonomia. O que seria desejo de uma maior autonomia? O jovem em si ele tem uma necessidade muito grande de ser independente. Então, ele sonha com o momento em que ele não vai depender mais de ninguém. E isso automaticamente gera uma pressão social daquilo que a sociedade espera de você, que a sua família espera de você, que seus colegas esperam de você. Então, automaticamente, esses dois fatores podem ser fatores estressores que podem resultar de maneira desfavorável em alguns impactos e transtornos para a sua saúde mental. E, por fim, a gente tem o maior acesso ao uso de tecnologias, isso mesmo. Nós vamos falar um pouco mais sobre a forma como a tecnologia, sobre como o avanço da tecnologia tem prejudicado a saúde mental dos jovens no geral. Bom, agora que nós já falamos um pouco sobre o que é saúde mental, nós vamos falar um pouco sobre os transtornos emocionais. O que seriam esses transtornos emocionais? Esses transtornos, inclusive, são muito recorrentes e geralmente eles realmente surgem durante a adolescência. Então é nessa fase, na fase da adolescência, que muitos transtornos emocionais se desenvolvem e eles aparecem. Além dos mais famosos que a gente conhece, que é a depressão e a ansiedade,
Os adolescentes que têm essa condição, que sofrem de depressão ou de ansiedade, pois sim, existe depressão na adolescência e ansiedade é um fator sério de transtorno, os adolescentes com essas condições, eles também podem sentir irritabilidade, frustração ou raiva excessiva. Então, aquele sentimento de raiva constante, aquela irritabilidade que parece que nunca tem fim, quando todas as coisas parecem te afetar mais que o normal, quando a sua ansiedade realmente te tira o sono, te tira a sua vontade de alimentar ou aumenta a sua vontade de se alimentar, tudo isso é considerado transtorno emocional. E a partir de certo ponto é preocupante e precisa ser tratado. Nós vamos falar disso em sequência. Os adolescentes mais jovens, aqueles que estão no início da adolescência, eles também podem desenvolver sintomas físicos para esses transtornos emocionais, como a dor de estômago, dor de cabeça ou náuseas. O que isso significa? Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem sentir que em algum momento a ansiedade foi tanta, foi tamanha, que o estômago chegou a doer, chegou a sentir dor de estômago. Ou o estresse foi tanto, a irritabilidade foi tamanha, que a dor de cabeça foi tão forte que provocou até náuseas. Então, basicamente, como dito anteriormente, a nossa cabeça é o órgão que comanda todo o nosso corpo. E quando a nossa saúde mental não está em dia, a nossa saúde física se vê prejudicada também. Aqui eu trouxe alguns dados para vocês, que em todo o mundo, a depressão é a 9ª causa de doença e incapacidade entre todos os adolescentes. E a ansiedade é a 8ª principal causa. O que isso aqui quer dizer? Todos nós, tanto adultos quanto crianças como adolescentes, temos algumas doenças, correto? Que incapacitam o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. E aqui a gente vê que em 8º lugar dessas doenças, a gente não tem apenas doenças como câncer, enfim, desnutrição. Aqui em 8º lugar a gente tem a ansiedade, mostrando que ela está no top 10 das doenças que mais dificultam a vida dos jovens e adolescentes. E logo em seguida, em 9º lugar, a gente tem a depressão, que é muito recorrente na adolescência e que em muitos momentos não é tratada da maneira correta. Então, trazendo um pouco mais para os transtornos emocionais, a gente vê que eles podem ser profundamente incapacitantes para o funcionamento do adolescente, afetando tanto o trabalho e até a frequência escolar. O que isso quer dizer? Que às vezes, gente, a ansiedade é tão forte, a depressão ela comete o jovem de uma maneira tão profunda que simplesmente o rendimento escolar diminui, como eu disse, a qualidade do sono diminui, fatores como a fome, fatores como a memória podem se ver prejudicados. Então, os transtornos emocionais, não só a ansiedade como a depressão, eles, num geral, podem afetar o trabalho e o desenvolvimento pessoal do dia a dia do jovem. Isso mostra pra gente o quanto é importante a gente se tratar, se esforçar para manter uma saúde mental em dia. E tudo isso mostra para nós, como eu disse lá no início para vocês, que se não for tratado e se não tiver a devida atenção na adolescência, é algo que vai perdurar por toda a sua vida. Então, por isso é importante nós valorizarmos a ansiedade, valorizarmos a depressão e corrermos atrás de suprir e de simplesmente resolver, entre aspas, esses problemas. Já que nós estamos falando sobre transtornos emocionais na adolescência, seria imprescindível que a gente também falasse sobre os transtornos emocionais na infância. Porque é na primeira infância que os seres humanos formam a sua estrutura mental e eles vão construir as nossas conexões entre os nossos neurônios, o que a gente chama de sinapses, que é por onde circulam todos os impulsos nervosos, todos os comandos para o restante do nosso corpo. E automaticamente o nosso cérebro é responsável por manter as nossas memórias e consolidar os nossos hábitos. Também foi o que a gente falou lá no início. Consequentemente, aqui a gente entende o quanto o nosso corpo é comandado pelo nosso cérebro e o quanto a nossa infância é importante, então. Porque a formação da arquitetura cerebral, ela ocorre justamente nos primeiros anos de vida e vai ser ali o alicerce, ou seja, a base para todas as outras aquisições ao longo dos anos. Então, assim como o que a gente vive na adolescência é importante para a nossa fase adulta, o que a gente vive na nossa infância é importante para a nossa adolescência e para a nossa fase adulta. É como se a gente formasse a nossa base, aquilo que vai ser fixo para o restante da vida durante os nossos primeiros anos. Coisas que a gente talvez sequer se lembre que a gente vivenciou na nossa infância, vão ter resultados e vão ser muito importantes para o restante da nossa vida. Então, se adultos já confundem uma crise existencial com depressão, o risco é ainda maior com as crianças, porque a gente sabe que os nossos sentimentos e as nossas emoções muitas vezes são muito complexos e muitas vezes muito difíceis de entender e de lidar.
Agora, imagina as crianças que também vivenciam tristeza, também sentem raiva, mas ainda estão construindo a sua personalidade. Então, ainda não conseguem interpretar devidamente todos os sentimentos, não conseguem externalizar, muitas vezes não conseguem expressar aquilo que estão sentindo. O melhor remédio é entender a causa do problema para essas crianças e atuar para modificar a realidade, tanto da criança quanto da família, para que isso não se torne um problema muito grave, como a ansiedade, na fase adulta e na adolescência. Então, o que a gente entende é que a nossa saúde mental é essencial e muitas das coisas que a gente vive, que a gente é exposto na infância, resulta numa ansiedade, numa depressão, em transtornos emocionais na adolescência e que é exatamente na adolescência, nessa fase em que vocês estão, que a gente consegue comandar os nossos hábitos, que a gente tem que lutar contra esses transtornos no geral. Então, se a gente sabe que uma noite de sono bem dormida vai fazer bem, é nisso que a gente tem que se aprofundar. Se a gente sabe que o excesso de tecnologia faz mal para o nosso cérebro, a gente tem sim que reduzir, porque a sua saúde é algo extremamente importante para si mesmo. E é exatamente nessa fase, na adolescência, que se você cuidar de tudo isso, a sua fase adulta vai se tornar mais tranquila e mais desenvolvida. Então, nós falamos aqui sobre os transtornos emocionais no geral, na adolescência e na infância, e deixamos muito clara a forma como a saúde mental é algo de extrema importância e a forma como a nossa mente comanda o restante do nosso corpo, e esses transtornos emocionais podem se tornar, inclusive, transtornos físicos. Agora eu passo a palavra para minha colega Letícia, que vai falar um pouco sobre como resolver esses problemas, sobre como criar e desenvolver bons hábitos e, mais que isso, sobre prevenir alguns casos extremos. Oi, meu nome é Letícia e eu vou dar continuidade no que o Augusto estava falando sobre os transtornos emocionais na adolescência. Começar falando um pouco dos cuidados para se ter uma boa saúde mental. Primeiramente, é importante a gente saber que 50% dos adolescentes hoje são viciados em dispositivos móveis, como celular, televisão, tablet, computador, etc. E vários estudos mostram que isso é prejudicial para esses jovens, para esses adolescentes, porque pode causar alterações de humor, reduzir a capacidade cognitiva, contribuir também para o sedentarismo, porque à medida que os jovens querem só isso, só o uso da tecnologia, só ficar no celular, só ver série, filmes, etc., só ficar jogando videogame, eles largam de mão outras coisas, como praticar esportes, atividades físicas. Esse tempo de tela aumentado também prejudica o sono, por quê? Porque durante o sono, o cérebro ele concretiza as memórias do dia. Se o jovem não tem um sono adequado, ele vai ter vários prejuízos. Então, dormir é essencial. Dormir é uma das coisas que a gente pode fazer, ter uma boa noite de sono e reduzir o tempo desses aparelhos de tela, né? Televisão, etc. Principalmente um pouco antes de dormir, tentar evitar. Então, outros cuidados para se ter uma boa saúde mental seria a obtenção de uma rotina. Jovens, adolescentes, eles precisam de uma rotina para colocar tudo em ordem. Ter a hora certa para acordar, para comer, para tomar banho, dormir, entre outras coisas, para estudar. Não que você precise ser uma pessoa inflexível e extremamente metódica, mas tentar seguir uma rotina o mais padronizada possível. Outra coisa também que a gente viu que é muito importante é a leitura, porque o hábito de se ler fortalece nossos vínculos afetivos, ajuda a lidar com as nossas emoções, vai colaborar para o nosso raciocínio, para o aprendizado da linguagem, estimular a ter atenção em uma coisa, estimular a nossa memória. É muito importante ler, porque, por exemplo, lendo a gente vai aprendendo palavras novas, formas novas de texto. São muito importantes. Por isso que é muito importante explorar a biblioteca da sua escola ou de algum lugar. Seja ler uma leitura mais rebuscada indicada pela escola, ou ler uma leitura mais leve, de alguma coisa de ficção, por exemplo, que te interesse, mas ler é uma coisa muito importante. Então, se adquirir o hábito de leitura é muito importante. Então, tudo que eu falei até agora são meio que formas
de ir prevenindo, né, de cuidar da sua saúde mental para que você não chegue a ter um transtorno. Mas quando você já tem certos sintomas que podem indicar um transtorno que você está sofrendo, como procurar ajuda. Então, se você identificar certos sintomas, você tem que buscar ajuda. Quais são esses sintomas? Por exemplo, insônia, uma ideação suicida, ou seja, pensamentos suicidas, tipo, você fica pensando, né, essas coisas. Tristeza, ou então um humor bem deprimido. Você se afastar dos seus amigos, dos seus familiares. Do namorado, caso tenha namorado ou namorada. O seu desempenho escolar, ele cai, ele diminui. Você fica uma pessoa mais irritada e agressiva, sem nenhuma causa assim, aparente. Você perde a motivação pela vida, o desinteresse pelo seu futuro, você perde interesse em fazer toda e qualquer atividade. Então, nesses momentos é importante buscar ajuda. Fala com uma pessoa que você mais confia, ou então procure um psicólogo, porque o psicólogo ele tá aí justamente para isso, sem te julgar, porque ele é treinado para isso, ele é treinado para ouvir, ele é treinado para acolher e ajudar as pessoas. Então, em casos de urgência também diz que é 188, que é o número da CVV, que você pode conversar, que você está precisando conversar, você não precisa se identificar, você ainda não está se sentindo à vontade para contar ninguém próximo de você, nem para procurar ainda um psicólogo. Então, se você estiver num momento assim que você precisa muito falar com alguém, você vai explodir, o CVV é uma coisa que te ajuda muito. Então, você pode falar anonimamente, você não precisa falar quem você é. É uma ferramenta muito importante. Por fim, falando um pouco sobre a questão do suicídio, porque as pessoas que sofrem com esses transtornos emocionais podem ser levados a ter ideações suicidas ou até mesmo o ato de atentar contra a própria vida. Então, vamos falar um pouco sobre a prevenção desse suicídio. Tem 4 passos que a gente encontra em diversas cartilhas que é para ajudar uma pessoa a suprir o risco de suicídio. Que o primeiro é conversar. Você encontrar um momento adequado e um lugar calmo para conversar com essa pessoa. Segundo, acompanhar. Ficar em contato, né, sempre com essa pessoa para poder acompanhar como que ela está se sentindo, o que ela está fazendo. 3, buscar uma ajuda profissional. Então, incentivar a pessoa para que ela procure ajuda e faça companhia ao atendimento, procure um psicólogo, um psiquiatra, o que seja melhor para ela. E proteja. Se há um perigo imediato, não deixe essa pessoa sozinha. Segura que essa pessoa não tenha acesso a meios para atentar contra a própria vida. Então, é muito importante a gente dar um apoio, mas um apoio também sem julgar, sem querer falar, nossa, sua vida é boa, você tá querendo tirar sua vida só por causa disso, dessa bobeirinha. Nada é bobeira quando se trata do problema do outro. Então, primeiro respeitar, conversar com respeito com a pessoa, ficar do lado dela, falar, eu tô aqui para te apoiar e tentar convencer ela a buscar uma ajuda profissional, porque é disso que ela realmente precisa. Por fim, eu só queria agradecer, em nome meu e do Augusto, por vocês terem acompanhado o trabalho até aqui e dizer que esse é um assunto muito importante a ser debatido e que espero que nossas palavras tenham feito alguma diferença na vida de vocês. E se um colega ou vocês precisarem de ajuda, não hesitem em procurar a pessoas próximas, a profissionais qualificados. E é isso. A nossa referência para esse trabalho foi buscada no Ministério da Saúde, por meio dessa atenção psicossocial a crianças e adolescentes no SUS. E, mais uma vez, obrigada.